Hi guys, welcome to Antenor Camargo's English Week. Esta é a nossa semana do inglês, onde você, iniciante, vai ver o que você precisa para começar a aprender essa língua maravilhosa e útil que é a língua inglesa, não é verdade? Então, estou aqui para ajudar você a começar a aprender inglês de uma vez por todas, um inglês bem definitivo na sua mente, aquele inglês fluente, não é? Que você consegue só de uma maneira natural, da mesma maneira que você aprendeu a sua primeira língua. O português, por exemplo, você aprendeu assim, de uma maneira natural. Não existem fórmulas mirabolantes para você aprender uma língua. Então essa nossa English Week é para isso, para você começar a ver o que você precisa para começar a aprender inglês de verdade. E inglês como segunda língua, hein? Obviamente você está aprendendo inglês como segunda língua, por quê? Porque você não está vivendo num ambiente cultural favorável à língua inglesa. Você está vivendo num ambiente cultural favorável à língua portuguesa. Você está aqui no Brasil rodeado pela língua portuguesa. E para você aprender qualquer língua, a sua primeira língua e uma segunda língua, há necessidade do quê? De exposição a essa língua. Você tem que se expor a essa língua. Só que inicialmente, e estas nossas 3 aulas gratuitas aqui é para você ver isso, você precisa de uma estrutura básica. Não há como você aprender uma segunda língua sem essa estrutura básica, entendeu? Você começaria a pegar vícios de linguagem que você nunca mais esqueceria. Agora, se você está aprendendo uma língua como primeira língua, não, você já sabe. Quando você era criança, você vê várias criancinhas aprendendo português, você quase que se autocorrige, as pessoas ao seu redor te corrigem e você vai pegando esta estrutura básica que eu estou falando de uma forma natural. Lógico que é muito melhor. Mas não tem jeito, então, de eu aprender uma língua fora do país? Claro que tem, que é isso que eu estou falando. Língua inglesa como segunda língua. Este é o nosso curso e este é o curso da Cambridge que está baseando o nosso curso. O nosso curso ele é todo baseado na plataforma de Cambridge. Então essas 3 aulas que nós vamos ver aqui são aulas que não usam a plataforma da Cambridge. Quem tiver curiosidade pode ver, é só ir lá no YouTube. Se chama Cambridge Learning Management System. Learning Management System, Sistema de Gerenciamento de Aprendizado da Cambridge. Veja lá, você tem lá vários vídeos falando sobre a plataforma, você pode conhecer a plataforma melhor. Agora, estas nossas 3 aulas é para você me conhecer melhor, você que não me conhece, não é? Antenor Camargo, vamos então começar a nossa primeira aula, onde nós vamos falar sobre os pronomes básicos, as palavrinhas básicas que você tem que saber para começar a aprender. Né? Let's go! As primeiras palavras são os pronomes pessoais, personal pronouns, os pronomes pessoais. Pronomes pessoais em português, do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você tem que saber isso, não tem? Em português você já sabe. Então vamos ver em inglês. Nós temos 2 pronomes pessoais, você sabe. Um chamado do caso reto e outro chamado do caso oblíquo, em português. Né? Em inglês eles se chamam subjective, que são aqueles que funcionam como sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? E objective, que são os pronomes objetivos, ou seja, que funcionam como complemento, como objeto. Né? Como sujeito, os subjective são I, pode até repetir comigo aí na sua casa, I, note que é um I maiúsculo, a língua inglesa ela não é uma língua fonética, as letras elas têm diferentes sons. No caso do pronome eu, né, eu, a pronúncia é I. Segunda pessoa, você ou tu, you. Terceira pessoa, ele, he. Olha aí, um som que não existe em português, né? Esse H é um H que a gente chama em inglês de H aspirado, é um som que sai da garganta. Não é ri com R, é he.
he. Esse som não existe em português. Hein? Vai acostumando com sons e dê mais atenção ainda para sons que não existem na sua língua, não é? He, ele, masculino. Para pessoas ou animais do sexo masculino. Olha lá, na escola, às vezes você não aprende bem isso, né? Então, ele, o cachorro, é he. Ele, o menino, também é he. Ok? Outro pronome, ela, she. She. She é ela, sexo feminino. Então, ela, menina, she. Ela, a garota, she. Agora, ela, a cadela, também é she. Grave isso, hein? Ok? Masculino, he. Feminino, she. Mas nós temos o que nós não temos em português, que é um terceiro pronome para a terceira pessoa singular, que é o pronome it. Olha esse pronome it. Outra vez it. It não é eat com i. Senão você está falando o verbo comer, que é o verbo to eat. É it. Não sei se você percebe. It é um som que fica entre o i e o e. Não é nem i nem e. É it. It. Consegue fazer esse som? It. Existem várias palavras com esse som da letra I. Outro som da letra I, né? Você já viu lá na primeira pessoa que o I é pronunciado I. Aqui é outra pronúncia da letra I. It. O que seria o pronome it? O pronome it significa ele ou ela. Ele ou ela neutro. Então, quando é um objeto, quando é uma coisa, it. Então, ele, o lápis, it. Ela, a fotografia, it. Percebe? Agora, eu também uso it para pessoas e animais quando eu não sei se é homem ou mulher, quando eu não sei se é macho ou fêmea. Então você escuta um latido, você fala, olha, um cachorro, pode ser uma cadela, né? Mas é que no geral, entre cachorro e cadela, você fala cachorro, não é? Então por isso que você falou um cachorro. De qualquer forma, para nós em inglês, ele, este animal, é it, porque eu não sei se é macho ou fêmea. Batem a porta. Você fala, quem é? Você não sabe quem é. Como você pergunta isso em inglês? Who is it? Who is it? Quem é ele ou ela? Essa pessoa que está lá fora, que eu não sei se é homem ou mulher, é it. Entendeu isso? Um bebezinho de amarelo, você quer elogiar de amarelo, que eu digo, não está nem de rosa nem de azul. Você fala como? It's beautiful. Ele é lindo, ele e o bebê, eu não sei se é homem ou mulher. A partir do momento que a pessoa entrar, abrir a porta, eu vou chamar de he ou she. Depois que a mãe do bebê me dizer se é menino ou menina, eu vou chamar de he ou she. Mas, por enquanto, é it. É um pronome neutro, muito usado. É por isso que você, muitas vezes, aprende na escola que, para simplificar, né, as professoras falam, olha, objetos e animais é it. É porque, geralmente, quando eu estou falando de animal, eu não estou interessado em enfatizar se é macho ou fêmea, né? Agora, na verdade, todo animal é he ou she. Toda pessoa é he ou she. Entendeu esse problema de he, she, it? Definitivamente? Preste atenção nisso, hein? E para o plural, nós temos nós, we. Plural, you. De novo, sim, em inglês não existe diferença entre segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Ué, mas como é que eu vou saber? Você não precisa saber. Você está falando you, você está falando você ou vocês. Se você estiver falando com uma pessoa ou com 10 pessoas, é a mesma forma que você vai usar. Mas e para adaptar para o português? Sim, para adaptar para o português você precisa saber, porque em português nós temos singular e plural da segunda pessoa, não é? Então, para você saber adaptar para o português, só se você tiver o contexto. Você tem que saber se a gente está falando com uma ou mais pessoas. Senão, não tem como. Porque em inglês é igual. Então, segunda pessoa, you, singular, e you, plural.
ok? E a última pessoa, eles ou elas, é um pronome só em inglês, eles ou elas, é o plural de he, é o plural de she e é o plural de it. Né? Eles ou elas, que é o pronome they. Olha só, outra vez, terceiro som. Olha só nessa lista de pronomes, 3 sons que não existem em português. Né? O primeiro é o H aspirado, de he. Né? O segundo é o I de it. E o terceiro é esse TH. Tá vendo esse TH? Inclusive nas nossas plataformas, se você visitar nosso YouTube, Antenor Camargo YouTube, inscreva-se lá, dicas, sempre dicas legais em vídeo para você lá no YouTube, nosso canal, Antenor Camargo, ok? O TH, tem um vídeo lá sobre o TH, por isso que eu lembrei do YouTube. O TH, você sempre vai ter que colocar a língua entre os dentes, som que não existe em português. Tá? Você vai colocar a língua entre os dentes e vai tentar falar a letra D de dado. The, este é o som exato, olha, the. Se você não colocar a língua entre os dentes, não sai o som. The. Pegou? Então a pronúncia é they, eles ou elas. They. Cuidado para não falar day. Day é dia, né? Com D, day. Né? Então é they. They tem uma língua entre os dentes, senão você não vai conseguir produzir este som. Eles ou elas. Ok? Plural, então, repito, de he, she e it. I, you, he, she, it. We, you, they. Esses são os subjective, os pronomes subjetivos, aqueles que funcionam como sujeito da oração, sujeito da sentença. E os objetivos, os objective, que são os pronomes que funcionam como complemento, pode ser complemento de um verbo, complemento de uma preposição. Né? Quais são eles? Temos um para cada pessoa. Primeira pessoa, me. Me. Né? Então, por exemplo, você gosta de mim. You like me. You like me. You like me. Percebe? Um é sujeito, sempre antes do verbo no início, e o outro é objeto. Vem depois do verbo ou da preposição a que ele pertença. Pode pertencer a uma preposição se o verbo tiver preposição, não é verdade? Por exemplo, olhe para mim. Look at me. Look at me. Agora vem depois do at, que é a preposição para do verbo look at, olhar para. Look at me. Percebe? Então é depois do verbo que ele vem, ou depois, lugar fixo, hein? Em inglês é uma língua organizada, cada termo tem um lugar certinho dentro da oração, ok? Segunda pessoa, o objetivo é o me, né? Primeira pessoa é o me, segunda pessoa é you. You, igualzinho. Por isso que você fala para o seu namorado, para a sua namorada, você fala I love you. I love you, não seria eu te amo? Então, I love you, esse you é o objeto, não é o sujeito. Esse é igual, você não erra, é a mesma palavra, ok? Esse é o objeto, you. Para he, o objeto é him, não é? Eu gosto dele, I like him. I like him. I like him. Vá repetindo comigo, vá falando em voz alta para você pegar prática, não é? Às vezes as pessoas falam, porque americano fala rápido. Isso não, você também fala rápido, não fala? A língua falada fluentemente, você acaba grudando uma coisa na outra, né? Esse eu gosto dele, por exemplo, num linguajar fluente, seria apenas assim, ó. I like him. I like him. O H até some. Você deve ter visto isso já em séries, em filmes, em músicas, não é? Quem gosta de música tem facilidade com essas coisas. I like him. I like him. I like him. Para she, o objeto é her. Her. Eu a amo. I love her. Cuidado com o nosso português errado. Não vai falar eu amo ela e em inglês falar I love she, hein? Pelo amor de Deus, não faça isso, hein? Então, em inglês não se comete esse erro, hein? Isso é um absurdo, hein? Então, I love her. Olha, I love her. Só meu H de novo na fluência, hein? I love her. I love her. I love her. Tá pegando? Para it, é it mesmo. Né?
Eu adoro aquele sanduíche. I love it. I love it. Eu o amo. Eu o adoro. I love it. I love it. I love it. It, então, é o objeto. Sem problema, igual you. You, it. Para we, nós, o objeto é us. Us. Você gosta de nós? Do you like us? Do you like us? Do you like us? Us. Olha a letra U, som de do meu nome, antenor, us. Us. Pegou? Som é muito importante desde o início, desde esse iniciozinho do zero, dê muita importância para a pronúncia. Us. Plural you, é claro, vocês, também vai ser igual a segunda pessoa do singular. You também, sem problema, né? Eu gosto de vocês. I love you, I like you, tudo igual, tá? Repito o que eu disse no início, para você saber se é eu gosto de você ou eu gosto de vocês, I like you, só dentro do contexto. Mas em inglês, tanto faz, é a mesma coisa. Você está falando com uma pessoa, eu gosto de você, I like you. Você está falando com 10 pessoas, eu gosto de vocês, I like you, da mesma maneira, da mesma forma, ok? Vamos para a última pessoa, eles ou elas, they, o objeto é them. Them, com M no fim, M bem pronunciado, them. Eu gosto deles, I like them. Eu adoro eles, I love them. Aí ocorre também aquilo, I love them. I love them. Some o TH. I like them. I like them. I love them. I love them. I love them. Eu adoro eles. Eu os adoro. I love them. Estes são os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they. Subjetivos, no caso reto, funcionam como sujeito. Me, you, him, her, it, us, you, them. Objetivos funcionam como objeto, funcionam como complemento do verbo ou da preposição. Ok? Estes são os pronomes pessoais. Agora, nós vamos para a segunda classe de pronomes, que são os possessivos. Possessives. Os possessivos, nós temos também duas categorias. Nós temos os adjetivos possessivos, possessive adjectives, e nós temos os pronomes possessivos, possessive pronouns. É importante, Tenor, eu ficar sabendo esses nomes, adjetivo, pronome? Não, lógico que não, porque isso vai ter que ficar automatizado na sua mente. O importante é isso, é chegar à fluência. Mas para você começar a entender, é bom dar nome aos bois, é bom separar o joio do trigo, para que tudo fique bem claro na sua mente no início. Senão você não aprende, ou vai aprender errado, não é? Você quer aprender errado ou quer aprender certo? Né? Não, mas depois eu aperfeiçoo. Infelizmente não, a não ser que você more muito tempo num lugar onde se fala inglês. E mesmo assim você vai... Vícios de linguagem, gente. Sabe aquela pessoa em português que já acostumou a falar, por exemplo, para mim ler, para mim fazer. Você sabe que isso é errado. É para eu ler, para eu fazer, não é verdade? Mas quem tem, com certeza você conhece alguém que fala assim, não corrige mais. Pode até corrigir quando se policiar, né? Quando está falando com alguém, está falando com um professor, né? Ele se policia para falar. Agora, relaxou, começou a conversar normalmente, para mim ler, para mim fazer. Não é verdade? Isso é que eu chamo vício de linguagem. Language addictions. Language addictions. Eu conheço vários, até professores, com vícios de linguagem terríveis em inglês. Por quê? Porque aprenderam, depois eu corrijo. Não tem essa, aprenda, já é tão fácil, não tem nada de difícil nisso. E você não precisa ficar gravando também para sempre esses nomes, nada disso. É só para você começar a entender bem separadinho dentro da sua mente, para tudo ficar mais claro. Depois, quando você chegar à sua fluência, você vai esquecer esses nomes técnicos, né? Pronome, possessivo, você vai esquecer isso. A não ser que você vire professor. Aí sim, professor tem que saber, né?
Mas quem não é professor de inglês não precisa saber, né? Mas é bom no início para que você aprenda de uma maneira didática, de uma maneira certa, né? Eu já tenho, graças a Deus, centenas de alunos, se não milhares, porque eu já dou aula há 43 anos, comecei em 1976, né? E então eu já vi de tudo, né? Pode ter certeza que eu já vi de tudo, né? Dê uma olhada lá no nosso site, você tem alguns depoimentos de meus alunos, né? No nosso site antenorcamargo.com.br, antenorcamargo.com.br. Confira alguns depoimentos de meus alunos. Esses depoimentos também estão no nosso canal no YouTube, ok? Bem, voltando então aos possessivos, duas categorias. Adjetivos possessivos e pronomes possessivos é problema em inglês. Em português não. Você nem liga. Existe em português adjetivo e pronome possessivo. Mas você nem liga para a diferença entre eles. Por quê? Porque em português eles são sempre a mesma palavra. Sempre a mesma palavra. Hã? Em inglês não. Então em inglês você tem que saber a diferença. Os adjetivos possessivos são, primeira pessoa, my. My. O que significa my? Meu, minha, meus, minhas. É neutro. Masculino, feminino, singular e plural, ok? My, primeira pessoa. Segunda pessoa, your. Your. Seu, sua, seus, suas. Segunda pessoa. Terceira pessoa, his. Dele. His. Her. Dela. Igual, por coincidência, ao pronome objetivo. Her. Como que eu vou saber? Na oração você já vai saber, né? Se eu falar I like her, eu estou falando que eu gosto dela. I like her. Agora, se eu falar her house, é a casa dela. Ok? Então, her vai ser seguido de substantivo. Porque é um possessivo. O adjetivo possessivo, em inglês, sempre vem antes de um substantivo. Se é my alguma coisa. My house, my car, my friend, vai ter que ter um substantivo depois. Aliás, isso não é só o adjetivo possessivo, isso é qualquer adjetivo em inglês. Qualquer adjetivo em inglês sempre vem antes de um substantivo. Em inglês não existe casa branca, tem que ser branca casa. White house. Não existe house white, é white house. O adjetivo, todo adjetivo, não é? Um carro grande, big car, a large car, grande pode ser big, pode ser large, um carro grande, espaçoso, a large car, mas sempre antes do substantivo. Isso acontece também com os possessivos. Por isso que eu falo my house, minha casa, your house, sua casa, her house, a casa dela. Em português eu coloco depois, né? A casa dela. Em inglês não, em inglês é dela primeiro. Her house. Grave isso. Ok? Para it, o possessivo é its. I-T-S. Its. Its é o neutro. O rabo do cachorro é o rabo dele. Its tail. Its tail. O rabo dele. Its tail. Pegou? Its house. A casa dele, a casa do cachorro. Its house. Dele ou dela, neutro, ok? It's. Para o plural, we, o possessivo é our. Our. Nosso, nossa, nossos, nossas, ok? O plural, é claro, você já sabe, para you vai ser your, mesma coisa, porque não existe diferença entre segunda pessoa em inglês, singular ou plural, é a mesma coisa. Então, your, que era seu, sua, seus, suas, também é seus, suas, de vocês, plural, ok? Your. E a última pessoa, eles ou elas, o possessivo é their. Olha a pronúncia, hein? Their. Não pronuncie de outra forma, que a pronúncia correta é essa. É a mesma pronúncia da palavra lá. Their. 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 Não tem esse i não, hein? Não fale esse i. É their.
their, deles ou delas, a casa deles, their house, ok? Estes são os adjetivos, então, sempre precedem um substantivo. Vai ter que ter um substantivo depois. Você não pode acabar uma oração com estas palavras. Por exemplo, este livro é meu, né? Eu não posso falar this book is my, meu, acabou. Por quê? Porque não tem substantivo depois. Eu teria que repetir. Eu teria que falar this is my book. Este é meu livro. Aí sim. Então, my, your, his, her, its, our, your, their, sempre seguido de substantivo. Pegou? Tudo isso que eu estou falando, você encontra no primeiro módulo do nosso curso. Tá? É aquele beabá, aquele bem básico, só que com um monte de exercícios, com vídeos, com parte interativa. O Learning Management System da Cambridge, que é o nosso portal, ele é sensacional. Veja lá no YouTube, você tem lá vídeos fantásticos mostrando bem a plataforma por dentro, se você estiver curioso, ok? Muito bem. Vamos para a segunda categoria de possessivos, que são os pronomes, os possessive pronouns. Possessive pronouns. Os possessive pronouns são mine. Olha só o que significa mine. Meu, minha, meus, minhas. Igual ao my. Aí que está o problema. Mine. Meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, yours. Yours, seu, suas. Seu, suas, seus, suas. Seu, sua, seus, suas. Segunda pessoa. Igual ao your. Olha só. Para he, his. Este é igual. His é o adjetivo e his é o pronome. Esse não tem erro. Para she é hers. Dela. Hers. Para it também é its. Também não tem erro. Igual ao his. Pronome adjetivo igual. Igual em português. Em português é igual. Plural, our. O pronome é ours. Ours. Segunda pessoa, yours, igual a do singular. Yours, seus, suas, de vocês. Yours. E a última pessoa, theirs, deles ou delas. Theirs. Então, como que nós vamos colocar bem essa diferença entre o adjetivo e o pronome possessivo? Muito simples. O adjetivo você já sabe. Tem que ser seguido de substantivo. É seguido de substantivo, usa my, your, his, her, its, our, your, their. Agora, se não for seguido de substantivo, é que você vai usar o pronome. É que você vai usar mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Lembra do meu primeiro exemplo? Este livro é meu. Se eu quiser falar assim, este livro é meu, sem substantivo no fim, eu uso o pronome. This book is mine. This book is mine. Então essa que é a diferença em português também. Em português, quando eu falo este é meu livro, este meu é adjetivo possessivo em português. Quando eu falo em português, este livro é meu e parei, este meu é um pronome possessivo. Mas, repito, como em português é sempre igual, você não dá bola, mas em inglês são diferentes, a não ser nos casos de his e its. Então tem que saber. Mas é muito simples, não é? Mais uma vez. Tem substantivo depois do possessivo? É adjetivo possessivo. Não tem. Terminou a oração, ou não é sempre que terminou. Tem gente que acha que o pronome possessivo sempre termina a oração. Não necessariamente, né? Você chega para mim e diz, Antenor, o seu carro é azul? Is your car blue? Is your car blue? Eu te respondo, não. O meu é preto. Como que eu falaria isso em inglês? O meu é preto. Mine is black. Percebe? O mine é o sujeito da oração. Não precisa vir no fim. Então qual é a regra?
A regra de uso, inclusive, regra de uso, não tem substantivo depois do possessivo, eu não quis repetir. Eu falei, o meu é preto, eu não quis repetir o meu carro é preto. Já está óbvio que nós estamos falando de carro. Então eu falei, o meu é preto. Como eu falo em português, né? Bem descontraído. Mine is black. Mine is black. Pegou? Ok. E a última classe de palavrinhas que a gente tem que saber para iniciar o nosso aprendizado são as self forms. Self forms. As formas self. Este grupo de pronomes são pronomes, as formas self, né? Também existe um para cada sujeito, para cada pronome pessoal, do caso reto, né? E elas têm 3 usos. Para I, a primeira pessoa, a forma self é myself. I, myself. A segunda pessoa, you, a forma é yourself. Yourself. Para he, a forma é himself. Himself. Para she, herself. Herself. Uma palavra só, né? Herself. Sempre uma palavra só. Para it, itself. Itself. Agora, para o plural, o final F é trocado por VES. É a única categoria de pronomes que tem plural em inglês, hein? Olha que interessante. Para we, a forma self é ourselves. Ourselves. Pronuncia bem rápido, um V e um S. Não tem o E. Não é ourselves. É ourselves. Pegou a pronúncia? Ourselves. Selves. Várias palavras em inglês terminadas em F também fazem esse plural com VES. São 11 palavras em inglês. Nós futuramente falaremos sobre o plural, o número dos substantivos em inglês, muito importante isso. Fique sabendo que existem 11 substantivos em inglês. 11, hein? Não são nem 10 e nem 12. São 11 substantivos que o plural se faz com VES. F vira VES, ok? Então, ourselves. E o plural, olha só, a única vez que você tem a diferença entre segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural é na forma self, né? Porque o plural fica yourselves, fica VES. Então, o singular seria yourself e o plural seria yourselves. E para eles ou elas, they, a forma é themselves. Themselves. Ok? Agora, para que serve isso? Myself, yourself, himself. Para que serve isso? Como eu disse, são 3 usos. O principal é pronome reflexivo. Existe em português também, você conhece com certeza. Pronome reflexivo. É um reflexo. Ele faz com que a ação recaia sobre o sujeito que a praticou. Por exemplo, eu me cortei com uma faca. Eu me cortei. Eu me cortei. Esse me é o pronome reflexivo em português. Eu me machuquei, eu me cortei, ela se olha no espelho, tá vendo? Quer dizer, ela se olha, ela faz a ação e ela sofre. Percebe? Esse reflexo, né, esse pronome reflexivo é a forma self. E a colocação igual a do pronome objetivo, sempre depois do verbo ou da preposição em que ele pertence, porque ele é complemento também, né? Então, eu cortei. Eu cortei a quem? A mim mesmo, né? Então é assim que eu tenho que falar em inglês. I cut myself. I cut myself. Quer dizer, em inglês eu tenho que falar eu cortei-me. Eu não posso falar eu me cortei, né? Em português você tem essa ênclise, próclise ou até a mesóclise. Em inglês não. Em inglês é só ênclise, é só depois. Só depois, né? Então, I cut myself. Eu me cortei. Ela se olha no espelho. She looks at herself. Tem um at, agora tem a preposição, tá vendo? Depois da preposição. She looks at herself in the mirror. Ela se olha no espelho. She looks at herself in the mirror. Essa é a função primeira e principal das formas self. Né? Eles se gostam, eles gostam um do outro. They like each other. Olha só, se confunde muito. Não é?
porque em português a palavra se ela tem inúmeros sentidos, né? Então, quando você fala eles se gostam, você não está falando que eles gostam deles mesmos. Então, se você falar they like themselves, é porque eles são narcisistas. Eles se adoram, eles gostam deles próprios. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que um gosta do outro e o outro gosta do um. Isso é reciprocidade, isso não é reflexo. Então aí é essa palavrinha each other. Não confunda each other com a forma self. É muito fácil de confundir. Você veja, em inglês é muito claro, né? Em português não. Se eu falo eles se gostam, eu não sei se eu estou dizendo eles gostam deles mesmos, são narcisistas, ou se um gosta do outro e o outro gosta do um, percebe? Inglês é uma língua exata, uma língua certinha. Difícil ter ambiguidade em inglês. Você pode ter ambiguidade, até que vira meio piada, né? Devido aos sons das palavras. Mas não devido à palavra. É muito difícil você ter, né, double meanings, duplos significados. Percebe? Então a forma self é só quando é reflexo. O sujeito faz ação e sofre ação. Eu me cortei, eu me machuquei, eu me olho no espelho. Esses são os casos de reflexo, de reflexivo. Forma self, uso principal. Segundo uso da forma self é como pronome enfatizador. Em português nós não temos pronome enfatizador. Quando a gente quer enfatizar o sujeito, a gente usa as palavras mesmo ou próprio. Sabe quando você fala, eu mesmo fiz a minha lição de casa, eu próprio fiz a minha lição, você está enfatizando o eu, né? Eu mesmo, eu próprio. Então, como o pronome é enfatizador, emphasizing pronoun, eu uso a forma self. E desta vez, logo depois do sujeito. Por exemplo, o próprio John pintou a casa dele, ele não pagou para ninguém, ele mesmo pintou a casa dele. Como que eu falo isso? He himself. É isso, é só colocar a forma self depois do sujeito. John himself painted his house. John himself painted his house. O próprio John. John mesmo. John himself pintou a casa dele. Pegou? Olha que legal. Olha como o inglês é fácil. Só uma questão de você ir aumentando o seu vocabulário. E isso lá na nossa plataforma tem de monte. Muito vocabulário. Né? Cada módulo nosso tem, em média, 500, 600 palavras. Né? Enquanto um americano normal, por exemplo, médio, né? Ele usa no seu vocabulário de 1.000 a 1.500 palavras. Então, note que um módulo nosso já tem quase que 1/3 dessas palavras. Né? Então é muito importante o vocabulário, mas a língua em si é muito simples, além de ser muito bonita e muito útil, não é isso? Vamos ao inglês, hein? E o último uso, para terminar essa nossa primeira aula, o último uso da forma self é como a expressão, o advérbio alone. A forma self pode substituir o advérbio alone. Nesse caso ela vem sempre no final da oração, porque advérbios em inglês, de modo, maneira, esse é um advérbio de companhia, sempre no final da oração. E precedido da preposição by. Aí ela significa alone. O que significa alone? Alone significa sozinho. Sozinho nos dois sentidos. Pode ser sozinho sem companhia ou sozinho sem ajuda. Tá? É só colocar o by na frente. Por exemplo, ela mora sozinha. Como seria isso em inglês? She lives by herself. Seria o mesmo que she lives alone. Ela mora só, ela mora sozinha. She lives by herself. Eu não gosto de dormir sozinho. I don't like to sleep by myself. I don't like to sleep by myself. Eu não gosto de dormir sozinho. Percebeu os 3 usos? Então, pronomes pessoais, possessivos e forma self. Esse é o nosso comecinho na lição 1. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um tempinho para ir lá no YouTube conhecer a LMS, Learning Management System, da Cambridge University, para que você conheça melhor o nosso programa, esse nosso trabalho. Nós gravamos aulas para cada unidade de todos os livros
da Cambridge, né? E espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vê-los na nossa segunda aula gratuita, ok? Bye bye, see you there!